Boa noite, ouvintes da Rádio Abel, espectadores da TV Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo que irá nos harmonizar com os estudos da noite de hoje. A página que leremos do livro Pela Graça Infinita de Deus, volume 2, pelo Espírito de Baltazar, na psicografia de Altivo Panfiro, é denominada Universo, abrigo de almas que caminham para Deus. E Baltazar nos diz: pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar, pela graça de Deus. O homem, na sua caminhada rumo ao infinito, vai descobrindo a pouco e pouco as várias moradas dos seres existentes no universo. Foguetes avançam, telescópios vasculham o infinito. O homem da ciência pensa, o homem da religião imagina. O crente apenas acredita que existam mundos habitados. O espírita tem a certeza absoluta, não só por saber que a Terra não pode nem deve ser o único mundo habitado dentre todos os que existem no universo, mas por saber que todos têm uma destinação. Ninguém nasce, ninguém se cria sem um objetivo. Assim também é com relação aos mundos. Deus, ao criar o universo, deu-lhe um destino. Ao criar todos os seres, todos os planetas, todas as estrelas, tudo o que se compõe o universo, também Deus teve objetivo. A Terra, todos sabem, abriga uma camada de seres em processo acelerado de progresso. Muitos existem que abrigam seres em situações mais estáveis e outros que abrigam os que caminham na busca da elevação, como existem aqueles que ainda abrigam os que estão em fase inicial de elevação. Tudo obedece a um projeto maior de Deus. Nós, seus filhos, vamos acompanhando esta orientação e vamos descortinando, no limite das potências de nossa alma, como serão os mundos regeneradores, os mundos de elevação. Imaginamos esses mundos com a certeza absoluta de que os mesmos existem e que nenhum de nós deixará de percorrer essa jornada redentora para as nossas almas, que visa a levar-nos adiante e colocar-nos cada vez mais acima das dificuldades que hoje carregamos. Viver com esta certeza é próprio dos espíritas. E por que isto? Porque o espírita sabe que ele também, como espírito imortal, tem uma destinação, e esta destinação, que é seu progresso, passa pelos estágios desses vários mundos, uma vez que não seria justo um ser mais elevado estar em um mundo atrasado. Deverá a criatura estar no mundo proporcional à sua elevação ou estágio. Por isso, imaginemos o céu não apenas como uma abóbada celeste, mas sim como local de abrigo de centenas de milhões de almas que caminham sempre na direção de Deus. Que esta verdade permaneça nos corações dos espíritas, mas também que seja estendida a todos aqueles outros corações que ainda não são portadores dessa certeza absoluta. Para isso, estudamos aqui e em outras casas também, objetivando raciocinar e sentir, compreender e valorizar cada existência. Que o Senhor de paz, de luz, nos ajude a todos, abençoando-nos a existência pequenina e humilde, mas já voltada para o objetivo maior, que é a busca de Deus. Muita paz. Que Deus a todos nos abençoe e conduza. Baltazar, pela graça infinita de Deus. Uma boa noite e um bom estudo a todos, meus irmãos. Boa noite, amigos do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. Hoje é dia 6 de janeiro de 2023 e o nosso estudo de hoje se refere às questões
172 a 188 do Livro dos Espíritos, com o tema Encarnação nos diferentes mundos. A questão 172, Kardec pergunta: as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? E os espíritos respondem: não, vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Então, os espíritos estão nos esclarecendo que as encarnações aqui na Terra ainda são muito materiais. Por quê? Porque a Terra é um planeta de provas e expiações. Então, aqui nós ainda estamos muito ligados à matéria. Né? Bem, aí no livro Estudando o Livro dos Espíritos, de Djalma Santos e Ana Maria Spranger, eles comentam que as nossas existências podem ocorrer em diversos mundos físicos e espirituais. E em todos eles temos a oportunidade de obter conhecimentos necessários à nossa evolução. Dependendo do próprio espírito, o seu anseio de evoluir e crescer para Deus. Então, eles estão aqui nos dizendo que depende de cada um, da vontade de cada um, essa evolução, essa caminhada rumo ao bem. E aí eles continuam: a todos os espíritos é dada a chance de procurar o melhor para si mesmo através de um relacionamento amoroso com os seus semelhantes. Então aqui eles estão nos dizendo que a chave de tudo, para essa evolução é o amor ao próximo, como Jesus nos ensinou, que ele resumiu os 10 mandamentos em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Portanto, todos nós somos criados por Deus para sermos verdadeiramente felizes quando atingirmos a perfeição. Então, a nossa felicidade verdadeira ela vai acontecer quando formos espíritos perfeitos. As nossas diversas existências são etapas evolutivas, como degraus na escada que nos leva à perfeição. Podemos nos demorar em alguns degraus, porque nos distraímos com aspectos materiais das nossas vidas. Valorizamos as conquistas do mundo físico e nos descuidamos das relações do mundo espiritual, que são as virtudes, o amor ao próximo, a caridade. Então aqui é uma conclusão dessa resposta que os espíritos deram a Kardec nessa pergunta 172, de como as nossas existências vão acontecendo de forma que vão se somando umas às outras nesse caminhar evolutivo que depende de nós e que depende também do nosso amor ao próximo e do nosso desprendimento da vida material, valorizando as nossas conquistas espirituais, que são as conquistas das virtudes, que vão nos trazer essa perfeição. Na questão 173, Kardec pergunta: a cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para o outro ou pode ter muitas no mesmo grupo?
E a resposta dos espíritos é: pode viver muitas vezes no mesmo globo se não se adiantou bastante para passar ao mundo superior. Então, aqui nós estamos observando por essa resposta dos espíritos que nós podemos, aqui na Terra mesmo, vivenciar várias encarnações a fim de evoluir, né? A fim de aprender, progredir, para que nos tornemos espíritos melhores. E aí no item A, Kardec pergunta: podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? E os espíritos respondem: certamente. No item B, Kardec pergunta: podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos? E os espíritos respondem: sem dúvida, é possível que já tenhais vivido algures e na Terra. Então, nós podemos já ter vivido outras vidas aqui na Terra, né, no passado, em outras encarnações passadas, como também podemos ter vivido em outros mundos comparáveis em termos de evolução à Terra ou mais atrasados, e isso faz parte da nossa escala evolutiva, da nossa busca pelo progresso. Djalma Santos e Ana Maria Spranger, eles comentam que podemos reencarnar muitas vezes na Terra, e é exatamente isso que sempre acontece. Mas a necessidade de novos conhecimentos faz com que os espíritos reencarnem em outros mundos mais evoluídos, onde certamente terá mais oportunidade de crescimento e elevação. Então, sabemos que essa programação de reencarnação, ela é feita pelos espíritos superiores junto a nós, nos indicando qual a melhor situação para nós vivenciarmos numa encarnação a fim de evoluirmos. Então, pode ser que seja melhor para nós reencarnarmos várias vezes aqui na Terra, ou talvez seja melhor encarnar num outro planeta, onde nós vamos adquirir os conhecimentos necessários para a nossa evolução. Na questão 174, Kardec pergunta: tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? E os espíritos respondem: não. Mas, se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não valha mais do que a Terra, e que talvez até seja pior do que ela. Então aqui Kardec está conferindo exatamente as respostas dos questionamentos que ele está fazendo aos espíritos. Se nós reencarnamos sempre na Terra, ou se podemos reencarnar em vários planetas que tenham estados evolutivos semelhantes, como aos da Terra, para que nós possamos adquirir a nossa evolução. Então, e na nossa caminhada evolutiva, a gente pode já ter encarnado num planeta cuja evolução seja pior que a da Terra. E agora estamos aqui numa situação de um planeta que, apesar de ser de provas e expiações, é um planeta melhor do que nós já vivemos anteriormente. Então, nós podemos concluir que o progresso espiritual nos possibilita reencarnar na Terra em uma situação melhor, com provas a cumprir, mas com facilidades conquistadas em resgates que passamos em vidas anteriores. Então,
também, se temos várias encarnações aqui na Terra, pode ser que numa dessas encarnações a gente tenha uma situação mais facilitada, porque numa encarnação anterior nós passamos por provas mais difíceis, onde nós conquistamos, né, virtudes, onde nós conquistamos um progresso que nos possibilita ter, na atual encarnação, uma situação melhor, né? Na questão 175, Kardec pergunta: haverá alguma vantagem em voltar-se a habitar a Terra? E os espíritos respondem: nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão, caso em que se progride aí como em qualquer planeta. Então, os espíritos estão nos dizendo que voltar a reencarnar na Terra não tem nenhuma vantagem, porque o planeta Terra é de provas e expiações, mas se for uma missão, né, um espírito jamais evoluído pode vir à Terra em missão, a fim de nos auxiliar com o seu progresso, né, já conquistado. No item A, Kardec pergunta: não se seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? E os espíritos respondem: não. Estacionar-se-ia e o que se quer é caminhar para Deus. Então, os espíritos estão nos dizendo que as encarnações, elas são muito importantes para o nosso progresso espiritual. Então, se nós, é claro que no mundo espiritual nós passamos assim algum tempo, né, entre uma encarnação e outra, aprendendo também, fazendo cursos, nos esclarecendo com os benfeitores espirituais, mas esse período no mundo espiritual ele não se compara ao período que nós passamos encarnados, porque durante a encarnação nós podemos colocar em prática todo esse conhecimento que a gente adquire no mundo espiritual e realmente realizar, né, as tarefas que nós precisamos cumprir para a nossa evolução. Então, esse período na Terra é como se ele fosse uma prova, né? A gente tem o conhecimento, fomos à escola, adquirimos conhecimento, mas aqui na Terra esse período é importantíssimo, porque a gente coloca em prática os nossos conhecimentos e verificamos se realmente adquirimos esse conhecimento, se realmente estamos fortes suficientes para vencer, né, as dificuldades desse momento, né, que é a reencarnação. E aí, nos comentários de Djalma Santos e Ana Maria Spranger, eles dizem que o espírito não reencarna para obter vantagens. Eles dizem que o espírito vem aqui para a Terra, né, reencarna na Terra ou em outro planeta para evoluir. E se a Terra ainda tiver condições de apresentar novos conhecimentos ao espírito, ele vai voltar para aprender, para auxiliar entes queridos, da parentela familiar e amigos que estejam ainda atrasados na escala evolutiva. E ainda, o espírito necessita reparar seus erros do passado e terminar as tarefas que ficaram inacabadas em outras vidas. Então, o momento da reencarnação é importantíssimo, seja para nós terminarmos as tarefas que não ficaram terminadas, seja para nós ressarcirmos os erros do passado,
seja para nós auxiliarmos um amigo ou um parente, um familiar que conta conosco para juntos nessa encarnação, para que possamos ajudá-los em sua caminhada evolutiva, e nós também, dessa forma, né, nos doando, ajudando, também evoluirmos. Então, todas essas condições, né, de adquirir conhecimentos novos, pondo em prática, né, os conhecimentos que adquirimos no mundo espiritual, são importantíssimos para a nossa evolução. Então, na questão 176, Kardec pergunta: depois de haverem encarnado noutros mundos, podem os espíritos encarnar neste sem que jamais aí tenham estado? E os espíritos respondem: sim, do mesmo modo, do mesmo que vós outros, todos os mundos são solidários. O que não se faz num, faz-se no outro. Então, dependendo da nossa situação, né, de evolução, pode ser recomendado pelos benfeitores espirituais que a gente encarne várias vezes aqui no planeta Terra, ou podemos já ter encarnado anteriormente num planeta menos evoluído que a Terra, ou podemos, depois de ter alcançado um estado evolutivo maior, melhor, estarmos em condições melhores, né, como espíritos, podemos reencarnar num planeta mais adiantado. Então ele diz que no universo, né, tudo funciona de maneira equilibrada, e os planetas são como escolas, né, que vão atendendo os espíritos nas suas necessidades evolutivas. Então, no item A, Kardec pergunta: assim, homens há que estão na Terra pela primeira vez? E aí os espíritos respondem: muitos e em graus diversos de adiantamento. Então, na Terra, nós podemos observar, né, que temos espíritos em diferentes graus evolutivos, né, alguns muito adiantados, como, por exemplo, Bezerra de Menezes, né, que até hoje, né, trabalha no orbe terrestre a fim de nos auxiliar, né. É um espírito muito adiantado e que viveu na Terra e continua nos auxiliando já no estado de espírito desencarnado, e temos espíritos muito atrasados aqui na Terra. Então, podemos ter aqui espíritos que estão reencarnando pela primeira vez na Terra, né? Podem ter vindo de um planeta mais primitivo, e aqui estão a fim, ganharam essa condição pelo seu esforço, e aqui estão para continuar a sua escala evolutiva. E no item B, Kardec pergunta: pode-se reconhecer por um indício qualquer que um espírito está pela primeira vez na Terra? Aí os espíritos respondem que nenhuma utilidade teria isso, né? Então, não é necessário a gente saber se um espírito aqui está pela primeira vez ou não. E nos comentários de Djalma Santos e Ana Maria Spranger, eles nos falam que, com certeza, os espíritos passam por muitos mundos em suas encarnações. Na Terra, podemos adquirir muitos conhecimentos e sabedoria, mas sabendo que aqui estamos para também ressarcir nossos erros do passado, visto que a Terra é um planeta de provas e expiações. Como eles nos esclarecem,
no universo criado por Deus, tudo é solidário. Os planetas, as humanidades que habitam esses mundos espalhados pelo cosmos, as estrelas, os sóis, tudo em um equilíbrio perfeito, a fim de que a evolução dos seres aconteça. Então, eles estão nos esclarecendo sobre esse equilíbrio do universo criado por Deus, que os planetas, como a gente já havia comentado, são como escolas para os espíritos e que, dependendo da necessidade de cada espírito, ele vai reencarnar várias vezes na Terra, ou pode já ter encarnado anteriormente num planeta mais primitivo, ou pode vir a reencarnar num planeta mais evoluído que a Terra, porque já alcançou uma situação que permite que ele vá para um planeta melhor. Na pergunta 177, Kardec pergunta: para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem o espírito que passar pela fieira de todos os mundos existentes no universo? E os espíritos respondem: não, porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau da respectiva escala, e o espírito, saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia nos outros do mesmo grau. Então, como a gente comentou aqui, os planetas são como escolas para os espíritos, né, e dependendo do grau evolutivo, o espírito vai para um planeta mais adiantado que a Terra, né? Pode já ter vivido num planeta mais primitivo, mas se existe um planeta com uma evolução semelhante à da Terra, sendo também um planeta de provas e expiações, na escala evolutiva não há necessidade do espírito reencarnar na Terra e depois nesse outro planeta que tem uma situação semelhante à da Terra, porque não seria necessário passar por esse estágio, né? Então, tudo é equilibrado, tudo em conformidade com a criação divina para que nós possamos evoluir. E aí, no item A, como se explica, Kardec pergunta, como se explica, então, a pluralidade de suas existências em um mesmo globo? De cada vez poderá ocupar posição diferente das anteriores, e nessas diversas posições se lhe deparam outras tantas ocasiões de adquirir experiência? Desculpa, houve uma falha aqui. Como se explica, então, a pluralidade de suas existências em um mesmo globo? E aí os espíritos respondem: de cada vez poderá ocupar posição diferente das anteriores, e nessas diversas posições se lhe deparam outras tantas ocasiões de adquirir experiência. É o que acontece conosco. Em cada encarnação que nós vivenciamos aqui na Terra, nos deparamos com situações diferentes de vida, onde vamos realizar aprendizados que vão nos possibilitar a nossa evolução. Então, uma encarnação nunca vai ter as mesmas condições da outra. Nós vamos estar em situações diferentes para podermos provar o nosso conhecimento adquirido. E, assim, termos possibilidade de vivenciar, né, aquele conhecimento todo que adquirimos, para ver se realmente adquirimos esse conhecimento, se ele está impregnado em nós, se nós sabemos realmente aquilo que nos preparamos para fazer. Nos comentários de Djalma Santos e Ana Maria Spranger,
eles nos explicam que o problema do espírito não é de quantidade de mundos, e sim de aproveitamento nas experiências das vidas, aproveitando o que de melhor conseguir captar em cada uma dessas vidas oferecidas pelo Pai Celestial, a fim de que possamos melhorar. Então, aquilo que a gente conversou, né? Então, cada vida é uma situação diferente, né? Cada encarnação nós somos testados de maneira diferente nos conhecimentos que adquirimos no mundo espiritual e nos conhecimentos acumulados de outras encarnações, para ver se realmente nós adquirimos esse conhecimento, se nós estamos preparados, né, para passar por essa prova. Então, aqui eles explicam também que não é necessário passar por todos os mundos do universo, porque muitos mundos têm graus equivalentes de evolução e o espírito não aprenderia nada de novo se encarnasse em mundos equivalentes em evolução, aquilo que a gente comentou anteriormente, né? Se existe um planeta que tem um grau de evolução semelhante ao da Terra, equivalente ao da Terra, na nossa escala evolutiva nós não precisamos encarnar nesse mundo. Nós temos que encarnar então, ou continuar reencarnando na Terra, em uma situação diferente de reencarnação, a fim de que a gente comprove, né, os nossos conhecimentos, a fim de que a gente possa ressarcir os erros do passado, ou ajudar um parente, um amigo, nos doando, né, mostrando o nosso amor ao próximo, ou podemos ser indicados para encarnar, dependendo da situação, num planeta melhor, né, mas num planeta que tenha um estado evolutivo equivalente ao da Terra, não vai ser necessário na nossa escala evolutiva. Na pergunta 178, Kardec pergunta: podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro, onde já viveram? E aí os espíritos respondem: sim, quando em missão, com o objetivo de auxiliarem o progresso, caso em que aceitam alegres as tribulações de tal existência, por lhes proporcionar meio de se adiantarem. Né? Então, um espírito superior pode, por exemplo, encarnar na Terra em missão, como foi o caso de Jesus, né? Para auxiliar o progresso, né, do nosso, né, dos seres que estão habitando, né, a Terra nesse momento. E eles aceitam, né, todas as dificuldades, né, da encarnação num planeta como a Terra, de provas e expiações, sendo eles espíritos superiores, porque eles têm amor, né, pelo próximo, eles querem se doar, eles querem ajudar. Né? No item A, né, Kardec pergunta: mas não pode dar-se também por expiação? Não pode Deus degradar para mundos inferiores espíritos rebeldes? E os espíritos respondem: os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem no meio conveniente à sua natureza, as existências mal empregadas. Então, aqui os espíritos estão nos esclarecendo que os espíritos não vão voltar para trás, né? Eles podem se conservar estacionários, e aí o fato deles se conservarem estacionários
eles vão ter que, talvez, numa próxima encarnação, recomeçarem no ponto onde ficaram parados, né? Mas não reencarnar no mundo mais primitivo, por exemplo. Não é esse o caso. Eles vão reencarnar na Terra e recomeçar a sua tarefa no ponto em que deixaram a tarefa sem terminar. E aí, no item B, Kardec pergunta: quais os que têm de recomeçar a mesma existência? E aí os espíritos respondem: os que faliram em suas missões ou em suas provas. E aí eles estão nos esclarecendo, né, que voltamos para recomeçar uma tarefa inacabada porque não fomos capazes de terminar essa tarefa. Tivemos uma falha aí, né? Então, por isso nós precisamos recomeçar, né, numa próxima encarnação, num determinado ponto onde nós estacionamos. E aí, nos comentários de Ana Maria Spranger e de Djalma Santos, eles nos explicam que espíritos abnegados e de muita luz, de alto valor moral e intelectual, reencarnam na Terra a fim de nos impulsionar para a frente e para o alto, através da arte, da ciência, da filosofia e da religiosidade, da física e da matemática, mostrando-nos o caminho da luz que todos nós desejamos alcançar. Então, voltando, né, aquele ponto da pergunta, né, da pergunta 178, né, que o espírito mais adiantado pode encarnar num mundo inferior, quando que isso acontece, né? Então, eles estão aqui nos esclarecendo que são espíritos abnegados e que vêm em missão, né? E essa ajuda, né, desses espíritos mais adiantados, ela pode acontecer em religiosidade, em ciência, né? Então, os cientistas que dedicam toda a sua vida a descobrir remédios, equipamentos, né? Vários itens que vão promover o progresso da humanidade, são espíritos que vêm em missão, né? Para promover o progresso da humanidade. Na questão 179, Kardec pergunta: os seres que habitam cada mundo hão todos alcançado o mesmo nível de perfeição? E os espíritos respondem: não. Dá-se em cada um o que ocorre na Terra. Uns espíritos são mais adiantados do que outros. Então, em todos os mundos, né, que povoam o universo criado por Deus, acontece uma situação semelhante à que acontece aqui na Terra, onde nós temos espíritos mais adiantados. Por exemplo, Chico Xavier viveu entre nós, um espírito muito adiantado, enquanto que nós temos outros espíritos bastante atrasados ainda. E isso acontece em todos os mundos. Nos comentários de Ana Maria Spranger e de Djalma Santos, eles nos falam que os espíritos evoluem de acordo com seu esforço. Uns avançam mais rapidamente do que outros. Assim, os níveis de perfeição são sempre diferentes, mesmo que os espíritos estejam vivendo em um mesmo mundo, sendo que cada um vivenciando a experiência da qual necessita para se aprimorar. Então, como a gente falou, né, de um espírito como Chico Xavier, um espírito superior que viveu entre nós, convivendo, né, com espíritos bastante atrasados, né, e
dentro dessa convivência, né, uns vão se ajudando aos outros e, dependendo da necessidade de cada espírito, ele vai vivenciar uma experiência diferente que é necessária para a sua evolução. E então, na questão 180, Kardec pergunta: passando deste planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha? E os espíritos respondem: sem dúvida, a inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isto da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. Então, nós vamos acumulando experiências ao longo da nossa caminhada evolutiva, né? E dependendo do planeta onde estejamos reencarnando, se é um planeta onde ainda a vida material é mais presente, né? Então a inteligência ela não pode se manifestar totalmente dependendo dessa situação do planeta, porque ainda é um planeta de condições muito materiais. E também depende das condições do corpo, né, que o espírito vai usar, né, na encarnação. Então, imaginemos que ele tenha que passar por uma prova de cegueira porque é necessário para a sua progressão espiritual. Então, nessa situação, apesar do espírito ter uma inteligência muito grande, ele não vai ter possibilidade de mostrar toda essa inteligência devido à alimentação do seu corpo físico. Porém, a sua evolução nessa situação, a sua evolução moral vai ser muito grande, porque é uma prova bastante difícil, né? Ana Maria Spranger e Djalma Santos comentam que o acervo de aquisições do espírito continua com ele até a eternidade, mesmo que o espírito esteja em um corpo imperfeito e não possa manifestar toda a sua capacidade, ela fica com ele e pode aflorar no momento exato que seja necessário ao espírito, né? Então, a inteligência, né, o acervo de aquisições, né, que o espírito faz ao longo da sua caminhada evolutiva, já vai permanecendo com ele, apesar de todas as provas que ele tenha que passar, apesar de todas as limitações de uma encarnação, de um corpo físico que ele tenha que reencarnar devido às suas provas, mas esse acervo vai estar com ele sempre, para toda a eternidade. E aí na pergunta 181, Kardec pergunta: os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? E aí os espíritos respondem: é fora de dúvida que tem corpos, porque o espírito precisa estar revestido da matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. É isso que assinala a diferença entre os mundos que temos de percorrer, porquanto muitas moradas há na casa de nosso Pai, como Jesus nos esclareceu, né? Sendo, consequentemente, de muitos graus essas moradas. Alguns o sabem e deste fato têm consciência na Terra. Com outros, no entanto, o mesmo não se dá. E aí, nos comentários de Djalma Santos e Ana Maria Spranger, eles nos falam que os corpos dos seres que habitam outros planetas do espaço infinito
são diferentes dos corpos dos habitantes da Terra, pelo simples fato de que as leis que regem esses mundos são diferentes das leis que regem a Terra. A própria combinação molecular da matéria também é diferente, além das energias que circulam por lá, que também seriam oriundas de outras fontes. Então, esse conhecimento nós temos, né, que podem ser corpos diferentes em outros planetas, em condições de evolução semelhantes ao do planeta Terra, mas que são planetas diferentes, né? Tem corpos, né? Porque como os espíritos nos esclarecem, nós precisamos, né, da matéria para podermos reencarnar, mas esse envoltório é diferente, principalmente se o planeta já for um planeta mais adiantado, o corpo vai ser menos materializado que o nosso. Na pergunta 182, Kardec pergunta: é-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? E os espíritos respondem: nós espíritos só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las, e semelhante revelação os perturbaria. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. Torna-se-lhe menos densa a matéria, deixa de rastejar penosamente pela superfície do solo, menos grosseiras se lhe fazem as necessidades físicas, não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrirem. O espírito se acha mais livre e tem das coisas longínquas percepções que desconhecemos. Vê com os olhos do corpo o que só pelo pensamento entrevemos. Da purificação do espírito decorre o aperfeiçoamento moral para os seres que eles constituem quando encarnados. As paixões animais se enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento de fraternidade. Nos mundos superiores, as guerras são desconhecidas, assim como os ódios e as discórdias, porque ninguém pensa em causar dano ao seu semelhante. Encaram a morte como simples transformação, porque têm consciência isenta de remorsos, que lhes dá segurança quanto ao futuro. A duração da vida depende do grau de superioridade física e moral de cada mundo. Quanto menos material o corpo, menos sujeito ele fica às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro o espírito, menos paixões ele tem a miná-lo. É uma graça da providência divina que abrevia os sofrimentos dessa forma. Então aqui nós estamos vendo como é uma realidade diferente, né, da vida num planeta que não é mais como a Terra, né? É um planeta de regeneração, um mundo superior a isso, né? Então, as necessidades materiais não são como as da Terra, a própria alimentação não é como a Terra, e os corpos também são diferentes daqui, né? Na pergunta 183, Kardec pergunta: indo de um mundo para outro, o espírito passa por nova infância? E os espíritos respondem: em toda parte, a infância é uma transição necessária, mas não é em toda parte tão obtusa, né, tão difícil, né, como no vosso mundo. E aí, nos comentários de Djalma Santos e Ana Maria Spranger, eles nos falam que em mundos evoluídos, a infância é mais rápida, as crianças apresentam grandes conhecimentos, equivalente mesmo aos adultos aqui da Terra, mas não deixa de ser
obrigatória, um estágio necessário para o espírito que reencarna. Então, o espírito tem uma infância, mas é uma infância que é necessário para que ele possa passar por esse estágio, né, de evolução, né, mas é uma infância bem rápida. Na pergunta 184, Kardec pergunta: tem o espírito a faculdade de escolher o mundo onde passe a habitar? E os espíritos respondem: nem sempre. Pode pedir que lhe seja permitido ir para este ou aquele lugar e pode conseguir, se for merecedor, porquanto a acessibilidade dos mundos para os espíritos depende do grau da elevação do espírito. E aí no item A, Kardec pergunta: se o espírito nada pedir, que é o que determina o mundo em que ele reencarnará? E os espíritos respondem: o grau da sua elevação. E aí nos comentários de Djalma Santos e Ana Maria Espranja, eles nos dizem que só mesmo os espíritos evoluídos, portadores de grande conhecimento moral e intelectual, podem escolher os mundos onde vão realizar suas experiências no campo da carne, mas sempre com a permissão dos espíritos superiores, que são os que programam os estágios no campo carnal. Então, dependendo do nosso grau de elevação, nós podemos fazer certas escolhas, né, mas sempre com a permissão dos espíritos superiores. E aí na pergunta 185, Kardec questiona: o estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? E os espíritos respondem: não, os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram por um estado inferior, a Terra também sofrerá essa transformação idêntica, né? Quando os homens se tornarem bons. A Terra será um planeta de regeneração com uma situação muito mais agradável do que a atual, onde passamos, a atual, né, passamos pelas provas de um planeta de expiações e provas. Nas notas de Kardec, ele nos diz que nessa transição para planeta de regeneração, os seres que vão habitar aqui serão mais perfeitos, já que essas raças transformadas sucederão às atuais, que já sucederam a outras ainda mais grosseiras do tempo que a Terra ainda era um planeta muito mais primitivo do que atualmente, né? Na pergunta 186, Kardec questiona: haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? E os espíritos respondem: há, e mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. E aí no item A, Kardec pergunta: parece resultar daí que entre o estado correspondente às últimas encarnações e o de espírito puro não há linha divisória perfeitamente demarcada? Semelhante demarcação não existe, os espíritos respondem. A diferença entre um e outro estado se vai apagando pouco a pouco e acaba por ser imperceptível, tal qual se dá com a noite as primeiras claridades do alvorecer. Então, à medida que o espírito vai evoluindo, né, o seu perispírito vai se tornando muito etéreo, cada vez mais, e não existe uma delimitação, né, aqui. É imperceptível, né? Na pergunta 187, a Kardec questiona: a substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? E os espíritos respondem: não, é mais ou menos etérea. Passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria desse outro, operando-se, porém, essa mudança com a rapidez do relâmpago. Então, tudo é de acordo, né, com o mundo em que o espírito vai reencarnar.
Nos comentários de Djalma Santos e Ana Maria Spranger, eles nos dizem que a matéria que o espírito usa para formar seu perispírito, ela é retirada do mundo em que se encontra. E ao passar de um mundo para outro, terá que formar novamente o seu corpo espiritual, decorrendo daí que, sendo a matéria diferente em cada mundo, certamente o perispírito também o será. E a última pergunta, Kardec pergunta: os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal sem estarem mais ou menos ligados a um mundo do que a outros? E os espíritos respondem: habitam certos mundos, mas não lhes ficam presos, como os homens ficam presos à terra. Podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. E aí, nos comentários de Ana Maria Spranger e de Djalma Santos, eles nos dizem que os espíritos puros têm seus mundos de predileção, mas estão sempre livres para estar em qualquer parte do universo, pois conquistaram esse direito de locomoção através do pensamento contínuo e bastam desejar para que se encontrem em qualquer parte do universo. E espero que o nosso estudo tenha sido proveitoso a todos e fiquem todos com Deus.